De quem é a culpa? Domenech, Abel Braga, Sampaoli, Vitor Pereira, Tite, Paulo Souza, de quem é a culpa? Já são 11 treinadores na gestão Rodolfo Landim e a pergunta que não quer calar é: de quem é a culpa? Agora com Felipe Luiz, o Flamengo voltou a jogar mal. Os jogadores apáticos voltando a ter aquele futebol pífio do segundo tempo ao qual nós, torcedores do Flamengo, já estamos acostumados. E a pergunta que não quer calar é: de quem é a culpa? Será que nós vamos ter que mandar mais um treinador promissor embora? Colocar a culpa num treinador que, na verdade, para mim, não tem culpa de nada. Tá tentando, tá dando treinamentos bem intensivos, mas a pergunta que não quer calar: de quem é a culpa? Até quando nós, torcedores, vamos continuar cobrando de quem não é para ser cobrado e deixando quem tem que ser cobrado sem cobrança? Porque quem tem que ser cobrado está saindo do poder depois de 6 anos e já está querendo colocar um sucessor para continuar colocando a culpa nos seus treinadores. E nós, torcida do Flamengo, acabamos abraçando esse negócio de que tudo que acontece, a culpa é do treinador. E fica aqui mais uma vez a pergunta: de quem é a culpa? O Flamengo ontem fez um primeiro tempo muito bom. Um primeiro tempo para cima, ao qual o time estava demonstrando e nos dando esperança. Apesar de um pênalti, ao qual o Rossi foi perfeito e pegou aquele pênalti, o segundo tempo era um segundo tempo de esperança, o qual nós estávamos pensando: hoje o Flamengo embala e consegue encostar um pouco mais na liderança do campeonato e quem sabe, ainda que fosse muito difícil, abraçar aí, dependendo de tropeços de Palmeiras e Botafogo, quem sabe a gente não consegue abraçar um campeonato brasileiro. Mas o que aconteceu novamente foi um time banana no segundo tempo. E a pergunta que não quer calar: de quem é a culpa? Outrora, a culpa era do Tite, da sua comissão técnica. Estava estourando os jogadores, já acontecia, e tudo era culpa da fisiologia ou da preparação física. Mas e agora? De quem é a culpa? Eu também falei fora Tite. E continuo dizendo: para mim, o Tite não era para ter vindo, até porque não tem o perfil do Flamengo. Mas o Tite saiu. E quando o Tite chegou, o Flamengo já tinha um problema, que não era do Tite, era dos seus antecessores. Sampaoli, Vitor Pereira, Paulo Souza, Domenech, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, todos esses passaram e todos eles foram culpados de algo que aconteceu ontem, de novo no segundo tempo. E a pergunta que não quer calar: de quem é a culpa? Será que a culpa agora é do Felipe Luiz? Ou nós, torcedores, precisamos fazer essa meia-culpa e cobrar de quem precisa ser cobrado, ainda que seja agora, no apagar das luzes, mas a torcida do Flamengo ir lá e cobrar esses caras, ainda que tardiamente, mas nós precisamos fazer essa meia-culpa e deixar de culpar somente os treinadores pelo fracasso que esses jogadores estão demonstrando dentro de campo. Por que nós não cobramos o Gabriel Barbosa, que, diga-se de passagem, até que enfim a imprensa cobrou o Gabriel Barbosa? A Jovem Pan, o Piperno, foi enfático em dizer: Gabriel não é jogador nem para time pequeno nesse momento, quanto mais para um clube grande como o Flamengo. E estão aí querendo o Gabriel por mais 2 anos à frente do Flamengo. E eu te pergunto: quem paga essa conta e de quem é a culpa?
E eu coloco a culpa do Gabriel Barbosa muito na torcida do Flamengo, porque é a torcida do Flamengo, mesmo o Gabriel 2 anos sem jogar, ovaciona o Gabriel quando ele entra em campo, como se o Gabriel fosse um grande herói rubro-negro. De quem é a culpa? Bruno Henrique, hoje em dia é mais nadador de gramado do que jogador de futebol, só joga no chão. Nós temos também que cobrar de Arrascaeta, Bruno Henrique, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, aonde que foi para onde foi o futebol do Ayrton Lucas? E o Alan, que nem futebol apresentou no Flamengo, mas de quem é a culpa? Quero deixar essa reflexão para você, torcedor do Flamengo. Tá aí na thumbnail. Felipe Luiz foi cobrado. Gabriel Barbosa, enfim, foi cobrado. E a pergunta que não quer calar, de quem é a culpa? Saudações rubro-negras, faça só um pouquinho de meia-culpa, que o seu time vai melhorar. Isso aqui é muito Flamengo.